Então hoje a gente vai falar da eutanásia animal. O que a gente deve fazer no momento tão difícil? Então, primeiro a gente vai ter que falar sobre o que acontece com os animais domésticos quando eles morrem. Bem, o caso é que quando você tem um gato, um cachorro, um cavalo, enfim, um animal domesticado, quando eles morrem, seja por eutanásia, seja por acidente, seja por doença, velhice, enfim, esses animais eles param de sofrer. Então, se eles estivessem sentindo dor antes da morte ou doentes, assim que eles morrem, isso acaba. O corpo astral deles ainda pode apresentar alguma coisa, mas o sofrimento não existe, a dor não existe. O que acontece é que normalmente esses animais são resgatados muito rapidamente. Há uma falange que trabalha na causa animal, há uma falange que resgata animais, tanto os domesticados, né, os caseiros, assim como os animais selvagens. Há uma falange de espíritos elevados, tanto espíritos relacionados à causa animal, animalizados, ou seja, com até mesmo uma aparência astral de animal, e outros espíritos realmente, digamos, humanoides, que também faz esse resgate. E esse resgate, na verdade, é uma coisa bem simples, é um direcionamento desses animais a uma colônia espiritual ou a uma reencarnação rápida. Isso quer dizer que, fazendo a eutanásia ou não, aquele animal não vai mais sofrer no plano espiritual. O sofrimento era aqui no plano físico. Em relação à eutanásia, a gente tem que lembrar que nós, humanos, temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade de cuidar do animal é uma responsabilidade que a gente pega e que é uma responsabilidade que a gente tem que levar em frente, porque se a gente não conseguir terminar aquilo volta pra gente para que a gente finalmente possa fazer aquele trabalho que a gente tinha que fazer, de cuidar de alguém. Esse cuidar do animal, às vezes, tem até uma relevância diferente do cuidar de um filho, porque quando você cuida de um filho, quando você se dedica a um filho, na verdade aquele espírito ali pode ser até superior a você, né? Pode ser até um espírito que tenha mais conhecimentos, um espírito mais, digamos, velho que você. Agora, o animal é com certeza menos evoluído que você. Então, neste caso, você está fazendo mais ou menos um papel de anjo na vida do animal, né? Do seu filho, você, claro, cuida, você educa, mas os espíritos são muito parecidos. Agora, no animal, ele com certeza é inferior. Inferior não no sentido de ser menor ou não tão importante quanto o humano, mas ele está num degrau evolutivo diferente. Então, é como se você fosse o anjo do animal. Então, quando você tem aquela responsabilidade de cuidar do animal, você está desempenhando um papel de anjo. Ou seja, é como se você fosse um anjo primitivo. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, a eutanásia é até uma opção realmente de sair daquela responsabilidade. É claro que as pessoas visam também o cessar do sofrimento animal, né? Então, eles veem que o animal está sofrendo e eles acham que, na verdade, é melhor uma eutanásia do que uma vida sofrida ou muitos tratamentos veterinários. Mas, de vez em quando, tem uma pontinha de livramento pessoal. A gente se livra dessa carga, né, de ter que cuidar. Então, a gente tem que lembrar, principalmente, que a gente tem uma responsabilidade. Quando acontece uma eutanásia precoce, ou seja, um animal que poderia passar por um tratamento, um animal que poderia viver de forma normal, às vezes é um animal que precisa apenas amputar uma pata, ou um animal que vai viver usando fraldas ou numa cadeira de rodas, né, aquelas cadeirinhas de rodas traseiras, né, que os animais, alguns deles usam, etc. Isso é uma eutanásia precoce, ou seja, é uma eutanásia que não precisaria acontecer de forma alguma. Quando essa eutanásia acontece, muitos desses animais podem voltar, ou seja, reencarnarem ainda com resquícios daquela deformidade ou daquela doença. Então, quer dizer, a gente não está ajudando realmente aquele animal numa vida toda que ele poderia resolver aquilo, né? E quando eu digo resolver, não é que ele tenha karma ou pendências, mas como ele tem aquilo ali marcado no corpo astral deles, se aquilo não for consumido nesta vida, provavelmente vai vir em outra vida. Então, uma eutanásia precoce às vezes não ajuda o animal. Sem falar que o humano também vai ter que passar por aquela situação, ou seja, aquela situação vai ser repetida de alguma forma para que ele aprenda, né, a se dedicar, que ele aprenda realmente a dar aquele tempo que ele tem a uma causa, ou seja, aquela causa de cuidar daquele animal.
Inclusive, é crucial lembrar que muitos desses animais que ficam doentes, na verdade, estavam absorvendo as energias ali que era para pegar, vamos dizer, nos humanos, né? Então, às vezes, o animal acaba absorvendo ali na casa, principalmente o cachorro, né? O gato, eles começam a absorver aquelas energias ali do ambiente, muitas vezes de forma inconsciente para proteger o seu dono, né? E aí esse animal sofre aí a eutanásia e quer dizer, na verdade aquilo ali estava protegendo o humano. Então, quando rola essa eutanásia, na verdade o humano, tanto quanto o animal, não são beneficiados. É muito importante ressaltar que, em casos de eutanásia necessária, isso não é um problema para o espírito e nem mesmo para a pessoa, ela não vai sofrer nenhum karma. Agora, este caso de eutanásia só pode ser aceito realmente quando o caso do animal é de hoje para amanhã não passa, ou seja, o animal não tem mais nenhuma chance mesmo, ou seja, damos 24 horas ao animal, não vai sobreviver, é hoje que ele morre, é hoje que não tem mais, não tem como, nenhum tratamento, nenhuma operação de milhares de reais não vai conseguir ajudar o animal. Então, nesse caso, a eutanásia é uma alternativa que não gera nenhum karma, não gera nenhum peso, não diminui aí as provações do animal e nem do humano, e eu acho que isso até de alguma forma pode ser saudável. Então, a eutanásia, ela é indicada não no sentido de promovida, mas ela pode ser indicada no caso de não tem mais jeito mesmo. De hoje para amanhã o animal morre. Aí sim. Agora, quando não é o caso, quando é um caso, mais uma vez repito, do animal está, por exemplo, paralítico ou vai precisar ser remediado para o resto da vida, ou ainda há uma chance de tratamento, a eutanásia, quando ela é usada nesses casos, é considerada uma eutanásia precoce. Então, o humano vai ter que realmente passar por isso de novo, e o animal, como eu falei, pode ser que volte não para casa, não para a mesma casa, mas pode ser que ele volte, reencarne e ainda apresente alguns detalhes ali daquele corpo astral antigo, ou seja, às vezes até mesmo uma doença. Obviamente, muitas pessoas querem livrar o animal do peso, querem livrar o animal daquele sofrimento, daquela doença, né? Mas na verdade é que todos os espíritos, independentemente da espécie, eles estão evoluindo. Então há um processo evolutivo. Nós humanos, por exemplo, há milhares de anos, a gente foi alguma espécie de animal, talvez nesse planeta ou em outro, né? Alguma coisa que não era adâmica, ou seja, com essa aparência de humano. Então é muito importante a gente saber que todo mundo aqui está num processo evolutivo. Então, na verdade, cortar esse processo do animal é uma coisa artificial. Então o animal ele vai ter que passar por isso de alguma forma. É claro que a gente não vai entrar aqui nesse vídeo na questão kármica, né? Como eu falei, os karmas não se aplicam aos animais, mas é interessante a gente entender que os animais estão passando por aquilo ali por um motivo. E a eutanásia, na verdade, não ajuda. É claro que essa opinião espiritualista engloba muitos outros estudos, como espírita, ocultista, teosófico, enfim. Mas, de acordo com a minha pesquisa e com o que eu vejo também, é assim que acontece nos casos de eutanásia. Então, a eutanásia realmente, em último caso, sem precisar ter culpa de ter feito a eutanásia. É claro que é um momento difícil, mas sem culpa de fazer a eutanásia. A não ser que seja uma eutanásia que não é realmente necessária ou aquela que não precisaria estar muito antes do tempo.